Então, boa noite a todos. Esse é um projeto Sempre um Papo, que tem o apoio do Ministério da Cultura e o patrocínio da Kim Ross. É um projeto de incentivo à cultura e a projetos culturais. Hoje nós vamos fazer um bate-papo muito bacana. Eu hoje não sou mediadora, né, Joana? E eu queria convidar para vir fazer parte desse bate-papo a Mariana Leles, autora de ensaios Muros Invisíveis, da Sala à Praça Pública. Seja bem-vinda, Mariana Leles. Salva de palmas para ela. A promotora da comarca de Paracatu, a doutora Camila... Calma que vai dar certo, hein? Camila Tokutsuni. Palmas para a doutora Camila. Eu sou a Rose Bispo, fui curadora, né, do projeto Muros Invisíveis, passando aqui para agradecer a cada um que está presente, dizer que para mim foi uma grande satisfação. Eu estou até um pouco emocionada, um pouco nervosa, né? A Mariana até me perguntava, como que é quando chega, né? Dá um friozinho, Rose? Você também dá um friozinho? E a gente acaba tendo, né, esse friozinho, porque a sensação, a emoção dessa temática é muito pessoal, é muito íntima, é muito nossa, né? Então, sejam todos bem-vindos aos homenageados, convidados e todo mundo que está aqui presente. A gente começa falando um pouquinho, né, com a Mariana Leles, que ela vai falar um pouquinho dessa experiência, né? Que ela é autora dessa biografia, desse texto muito bacana, que eu fiquei muito feliz, porque nos dá assim, grande expectativa para um monte de coisas que é possível de se fazer. Você falar um pouquinho, né, dos Muros Invisíveis, da sala de aula à praça pública. Então, é um tema muito bacana, né, a temática que você trouxe, e aí vai despertar para outros espaços, outros pensamentos. Bom, boa noite a todos. Eu quero começar essa minha fala cumprimentando a Rose. Obrigada, viu, Rose, pela oportunidade, cumprimentando a doutora Camila. É uma honra dividir esse momento, esse bate-papo com vocês. Eu quero também me apresentar. Meu nome é Mariana, né? Eu sou casada com o Rafael. Tenho o grande privilégio nessa vida de ser mãe da Maite e do Miguel, mas eu sou advogada, né? Eu fiz direito, eu escolhi o direito, e eu costumo dizer que eu escolhi o direito e a docência me escolheu. Eu me formei em 2010 e em 2011, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu pisei a primeira vez numa sala de aula, lá em Uberlândia. Era um cursinho preparatório para concurso, e desde então eu não quis mais sair desse ambiente. Então eu falo que eu fui escolhida pela docência porque naquele momento eu fui tomada por uma grande paixão e um senso de propósito que me move até hoje. Então eu sou apaixonada por sala de aula, por lecionar e, consequentemente, por aprender também, né? Eu tenho aqui alguns alunos que eu convidei e eu os cumprimento também nessa noite. E, além de me apresentar, eu queria falar sobre o dia de hoje, né? 7 de outubro de 2025, um dia histórico. Esse dia, ele é um dia de reconhecimento. Reconhecimento de cada foto, de cada rosto, mas especialmente da força de cada história que foi colocada, que foi retratada na exposição Muros Invisíveis. São histórias que, apesar dos muros invisíveis, constroem e construíram. Por isso eu vejo aqui o rosto de muitos homenageados. E eu quero, já nesse início da minha fala, falar para vocês parabéns, deixar minhas sinceras, meu orgulho, parabenizá-los por escreverem essa história, que é uma história que sabemos, né, muitas vezes repleta de dores que não são retratadas, mas que ainda assim foram construídas. Então, é um dia histórico, né? E eu escrevi um texto em especial para esse evento, né, para essa homenagem. É um texto que chama Da Sala de Aula à Praça Pública. Vocês já devem presumir por que da sala de aula, né? Em decorrência da minha paixão por dar aula, em decorrência da minha carreira acadêmica. E o ambiente da sala de aula, ele me possibilita
algumas oportunidades. Eu, semestre após semestre, especialmente após defender o meu mestrado, semestre após semestre, eu gosto de falar com os alunos sobre o direito à igualdade, né, questioná-los. Esse direito à igualdade, ele é palpável no Brasil. Nós podemos afirmar que a população negra hoje no Brasil, ela frui de uma igualdade que nós chamamos no direito de igualdade material, que é aquela que não é só no papel. É uma igualdade que ultrapassa, que sobrepuja a letra da lei. E certa vez, em um semestre não muito distante, eu acabo fazendo isso todos os semestres, certa vez eu estava dando aula de direitos humanos, era um curso de administração de empresas, e eles estavam no 8º período. E eu os questionei. Eu falei, gente, eu queria suscitar aqui, na oportunidade, eu estava falando sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, e eu me lembro que eu os questionei. Eu falei, gente, eu queria fazer uma pergunta aqui. A média dos alunos era 24, 25 anos. Queria fazer uma pergunta. No decorrer da vida de vocês, com quantos médicos negros vocês já se consultaram? E aí eles pensaram. E aí, em uma sala de aula de 30 alunos, às vezes 1 ou 2 se levantam e falam assim, eu. E aí eu vou além, falar, tá, então médico tem poucos. Vamos pensar, então, em grandes empresários, amplamente divulgados pela mídia. Vocês se lembram de algum empresário negro que foi amplamente divulgado pela mídia, que teve o seu trabalho destacado? E, novamente, o silêncio, ele toma conta da sala de aula. Quando eu faço essa mesma pergunta no curso de Direito, na graduação, que eu dou aula a respeito de juízes negros, a resposta ela é ainda mais dura, porque não há. E eu falo para vocês assim, que na minha... eu me formei em 2010, tem 15 anos que eu me formei, eu acho que lá em Uberlândia eu tive contato com um juiz negro em 15 anos, de carreira acadêmica e vida profissional. E falar sobre isso é muito indigesto, é ruim. Eu confesso que eu não me sinto muito bem. Mas por que é necessário falar? Porque esses dados, eles representam os muros que precisam ser derrubados. Os muros que nós chamamos de muros invisíveis. Mas, na verdade, para a população negra e que passa e que experimenta a necessidade de derrubar mais muros, de andar mais, de entregar mais, de estudar mais para alcançar aquilo que a população branca alcançou, quando a gente fala desses muros invisíveis, a gente acaba por perceber que, na verdade, são muros visíveis, são palpáveis e são doloridos. Me causa estranheza e deve causar em muitos de vocês que, de acordo com o IBGE, a maioria da população brasileira é negra, 56%. E por que não temos, nesses espaços que eu mencionei, apenas de forma exemplificativa, porque eu poderia ficar aqui a noite toda trazendo índices e dados que nos revelariam ainda mais tristeza, de certa forma. Por que esses negros, os negros, eles não estão nessas posições? Existem muros invisíveis que precisam ser derrubados. E quando eu sou convidada para falar em um momento como esse de debate, quando eu vejo uma exposição como essa, uma iniciativa como essa dos muros invisíveis, eu vejo que é uma oportunidade para o início de derrubada desses muros. Se esses muros eles se sustentam na invisibilidade, no silêncio, esse mesmo silêncio que tomou conta dos meus alunos na sala de aula, esse mesmo silêncio que muitas vezes toma conta de uma conversa, de um bate-papo, e quando revelamos alguns índices, as pessoas, nossa, eu não havia pensado sobre isso. Então, se esses muros eles se sustentam na invisibilidade, a queda desses muros começam quando nós damos nomes a esses muros. Quando eu e você, quando a sociedade se recusa a naturalizar e normalizar ausências que não deveriam ser normalizadas.
Tem uma frase da Lélia Gonzalez que eu gosto muito, e eu acho que não tem como a gente falar sobre desigualdade no Brasil sem citá-la. Naquele livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, ela diz assim: na lembrança, na recordação que o Brasil tem de si mesmo, o negro, ele tende à condição de invisibilidade. E por que invisibilidade? Em decorrência dos índices que eu mencionei para vocês, né? Falei aqui de cargos, de carreiras, mas se nós dermos um Google, se pesquisarmos no IBGE hoje, agora, nós vamos ver que a última pesquisa nacional por amostra de domicílios fala que, em média, os brancos ganham 40% a mais que os negros, não por mérito, não por hora trabalhada, única e exclusivamente por cor da pele. Não pensem que eu fico feliz em ser porta-voz dessa notícia. São notícias ruins, mas que precisam ser faladas. E esses muros, eles não se limitam às carreiras, a questões econômicas. Eu vou pedir licença para citar aqui uma das entrevistas. Eu tomei o cuidado de assistir quase todas elas, de cada um de vocês homenageados. E eu estou vendo o Adelson ali. O Adelson, ele não me conhece, mas eu assisti sua entrevista e uma fala dele me marcou muito. O Adelson, ele é diretor do hospital municipal, não é? Da área de superintendente do hospital. Subiu, né? Por alto escalão, Adelson. Levanta, Adelson. Fica de pé para o pessoal te ver. Aproveitar, isso. E todas as entrevistas, todas as falas, elas foram muito marcantes, mas uma fala do Adelson, ela me tocou muito. Ele disse, salvo engano, quando ele estava em Uberlândia, eu não sei, me perdoe se foi aqui, que às vezes quando ele, no início da profissão, ele ia atender alguma pessoa, a pessoa ela se recusava, ou ela não queria o atendimento, por estar sendo atendida por um negro. Esse é um muro que precisa ser derrubado. Então, a gente percebe que esses muros invisíveis, eles não estão limitados a questões econômicas, não estão limitados à questão de ascensão profissional, mas também em uma desconfiança velada que é enraizada no racismo estrutural, que é uma herança perniciosa da escravidão e que perpetua as desigualdades até os dias de hoje. Então, não é simples, não é fácil. Muitas vezes eu sou convidada para falar, e recentemente dei uma palestra lá no Instituto Federal sobre isso, e aí no meio da palestra uma ouvinte me questionou, e ela falou: tá, Mariana, você aborda tantos temas, traz tantos índices, eu quero que você me fale a solução para esse problema. A grande verdade é que iniciativas como essa, né, do Ministério Público, um debate suscitado em sala de aula, esse momento que nós estamos tendo, são caminhos para a derrubada desses muros. Mas é necessário mais. Nós precisamos de mais políticas públicas, precisamos de ações afirmativas, nós precisamos de investimento em educação, muito investimento em educação. Quando a gente dissemina conhecimento, quando todos têm acesso de forma isonômica ao conhecimento, as desigualdades elas começam a ficar menores, né? E eu não quero me estender muito aqui, mas eu quero falar que talvez dessa exposição, desse momento que estamos tendo aqui, tão importante, tão único, talvez o maior aprendizado seja o que os meus alunos tiveram em sala de aula. Quando eu suscitei o debate, e esse debate ele gerou um silêncio ensurdecedor. Ele gerou uma reação de perplexidade. E é essa reação que talvez eu e você tenhamos que ter quando a gente escuta esses índices, quando a gente pesquisa no site do IBGE ou na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, ou ainda no Comitê Gestor da Internet, que vai lá falar o seguinte: hoje existe uma nova forma de exclusão, uma nova espécie de racismo, né, que é o racismo digital. Então, quando a gente olha para esses dados, nós precisamos nos indignar. E aí, quando a gente
ter esse momento de lucidez, quando tivermos esse momento de lucidez, né, aí sim, nós precisamos transformar esse momento de reflexão por ação. A gente precisa agir, a gente precisa transformar e a gente precisa disseminar esse conhecimento. Então, só através dessas ações, né, que precisa muito mesmo, precisamos de um Estado mais atuante, mas precisamos que nós, enquanto sociedade, que a gente também consiga mudar o ponto de vista, entender que é necessário, que esse debate é necessário, e entender também que nós podemos pensar e agir de forma diferente, para tentar fazer, então, uma sociedade um pouco mais plural, mais isonômica, igualitária e, acima de tudo, uma sociedade mais democrática. Obrigado, Mariana. Muito bacana, né? Essa contribuição dessa discussão do Muros Invisíveis em sala de aula é muito importante, né? Eu queria que a doutora Camila falasse um pouquinho, né, da experiência. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Camila, eu sou promotora de justiça da 3ª Promotoria aqui de Paracatu. Diferente da Rose e da Mariana, eu não sou daqui, eu sou de São Paulo. Estou aqui em Paracatu só há 6 meses, mas já consegui sentir o acolhimento dessa cidade e de como é uma cidade plurima e uma cidade tão incentivo à cultura que tem, diferentemente de outras cidades que eu passei. E é uma honra participar não só da inauguração, que eu estive presente, como também agora dessa mesa de encerramento da exposição Muros Invisíveis, Afroempreendedores, que é a 2ª edição dessa exposição, que teve como finalidade dar uma visibilidade a 42 homenageados afroempreendedores e mostrar esse protagonismo negro da cidade de Paracatu. Essa exposição ela foi viabilizada pela plataforma Semente, que, só para contextualizar, é um projeto do Ministério Público de Minas Gerais, que, por meio de recursos que foram advindos de acordos, de termos de ajustamento de conduta em processos judiciais ou em inquéritos civis, que, por meio desses acordos, geraram recursos que podem, então, ser direcionados para ações como essas. Então, essa exposição veio dessa parceria, não somente da plataforma, como da Associação Cultural, Sempre um Papo, da Prefeitura de Paracatu, que dá essa visibilidade a esses homenageados. E aqui eu, como representante do Ministério Público, eu não vou ter essa didática igual a Mariana, não estou acostumada com essa coisa de sala de aula, mas vou tentar falar um pouco sobre o papel do Ministério Público. O Ministério Público ele tem como uma das suas funções institucionais e que está previsto na Constituição, que é garantir os direitos humanos, a igualdade racial, a justiça social, por meio de iniciativas, instrumentos, projetos. Então, está no nosso papel fazer e incentivar esse tipo de ação, que é tão importante, como a Mariana falou, de trazer esse debate, essa discussão, por mais que seja uma discussão muitas vezes indigesta, mas que é necessária. E o Ministério Público, não só por meio de uma persecução penal, que muita gente está acostumado, né, como o papel do MP de denunciar, de ser na seara criminal, ele tem essa função institucional de discutir direitos ditos difusos, direitos ligados à dignidade da pessoa humana, direitos humanos, de modo geral, e por meio de instrumentos, seja com investigações, com ajuizamento de ações civis públicas, de inquéritos civis, e também fazendo esse tipo de iniciativa, esses recursos. E essa exposição, ela teve como esse viés de dar essa visibilidade, e acho que ações culturais, elas servem como um instrumento de transformação social, não somente para sensibilizar a população, a sociedade como um todo, mas também de servir de incentivo
para agentes públicos, gerando, então, políticas públicas que sejam voltadas a uma luta antirracista ou, então, a uma educação antirracista. Porque a educação, que já foi aqui falado, a importância da educação, que deve vir desde a primeira infância, para que esse tipo de tema ele seja discutido desde o início. Então, seja por meio de, até mesmo a lei, ela dá isso para a gente, seja a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Estatuto da Igualdade Racial, ele prevê que a história afro-brasileira, ela deve estar dentro da educação, na educação básica, para que desde os primórdios todo mundo debata sobre isso, essas questões elas sejam abordadas em sala de aula e, por meio disso, isso vai gerando um engajamento não só dentro da sala de aula, mas também dentro de casa, com outros agentes da sociedade, para que isso seja cada vez mais difundido mesmo. E, enfim, o que eu queria dizer é que o Ministério Público ele tem essa função, ele vai continuar incentivando esse tipo de ações por meio de outros instrumentos, e é muito bonito ver como o direito ele pode dialogar com a arte, com a cultura, com a memória afetiva e com a memória social. Mas é isso mesmo que eu queria dizer. É uma honra, de novo, participar aqui. Agradeço a mesa, a composição. E também aproveito para, de novo, parabenizar todos os homenageados dessa exposição, essa segunda edição. E fica aqui meu obrigada. Obrigada, doutora Camila. Mariana, quer complementar? Né? A doutora Camila ela falou algo muito interessante, né, sobre o direito dialogar com a cultura. E eu fiquei refletindo e pensei o seguinte, que o fato de homenagear 42 afroempreendedores e colocar esses 42 afroempreendedores no coração da cidade, né, na Igreja Matriz de Paracatu, é muito mais que um ato cultural, ou até é maior que um ato cultural, ou até que a própria arte, né? Eu vejo isso como um ato político, como um ato social, que, mais uma vez, né, eu vou redundar aqui, tem a possibilidade de derrubar muros, abrir discussões para que essas histórias, e não só essas histórias sejam reconhecidas, né, e amplamente divulgadas, e mais, tiradas da invisibilidade. Então, mais uma vez, parabéns aos 42 homenageados. Bem, então vamos lá, né, gente? Eu, como curadora do projeto, falar um pouquinho da história para vocês, contar um pouquinho desse caminho, né, que a gente percorreu, um momento assim para mim muito importante, desde o ano passado que eu faço parte da curadoria do Muros Invisíveis, e para mim foi muito mágico, foi muito contagiante, mas foi muito mais importante quando o Afonso se coloca numa condição de uma pessoa privilegiada e ele faz um trabalho antirracista na prática, né, quando ele me convida e fala, Rose, eu preciso que você faça a curadoria desses Muros Invisíveis, né? Desde o ano passado, com os professores. Porque você é uma pessoa que está dentro da cidade, dentro da comunidade, e sabe quem são essas pessoas. Então, eu acho que ele foi muito feliz quando ele fez essa fala, né? Uma fala que eu vou levar para o resto da vida, não porque é a Rose, mas porque ele entendeu que a nossa cultura ela é trazida através de nós mesmos, né? Ele não criou um espaço de diálogo, de discussão e de homenagem para que as pessoas viessem aqui apontar dedos para falar quem são essas pessoas, né? Principalmente uma pessoa de cor, uma pessoa preta, uma pessoa que possa falar das dores, como nós já ouvimos aqui, de quem está por trás de ser professores, como foi o ano passado, e de ser empreendedores negros na nossa cidade. Então, eu passei por um processo de muito desafio, né, porque é um momento que você vai falar de pessoas. Então, quando foi de professor, ainda foi mais desafiador ainda,
porque eu vou falar de professores negros que já trazem, né, de formação negra. Geralmente, as mulheres são professoras. Então, quantas mulheres eu poderia escolher? Quantos homens eu poderia escolher? E ali, o ano passado, foram 21 professores, né? E aí foi bem reduzido o número. Eu falava, poxa, quem que eu vou escolher? Como que é o critério? Qual que é a forma de avaliação? Que responsabilidade, né? E quando eu parei para pensar na professora mais velha, na professora quilombola, na professora e todos os tipos de professora que a gente tinha negra e professores naquele momento. Então, eu caminhei por um caminho que agora eu posso dizer que eu posso escrever um livro. Agora eu tenho certeza disso. Se eu já queria escrever um livro, agora eu posso. E foi muito desafiador, né? Porque pessoas que a gente convidou, que a gente achou que iria aceitar, que iria participar, não aceitaram, por vários motivos, por vergonha, por timidez, por não achar que esse é o lugar, que esse não é o espaço. Pessoas que esperou por muitos anos, mas que não chegou esse momento, que agora não é mais esse momento. Então, eu ouvi vários diálogos e respeitei todos, e entendi todos, né? E ainda estou entendendo cada detalhe de cada um. Então, quando a gente procura homenagear pessoas da cidade, a gente precisava ir do mais simples até o mais avançado. E isso serve de base para saber onde a gente chegou, onde esses afroempreendedores chegaram, onde eles estão, né? E aí a gente foi buscar cada detalhe. E aí eu não ousei fazer isso sozinha. Quando o Afonso me chamou, ele falou, você pode ter mais uma pessoa. E a gente buscou essa pessoa e a gente não identificou essa segunda pessoa. Eu falei, mas eu vou criar um conselho secreto, e vou chamar mais pessoas para me ajudar, porque é muito injusto, né? Eu ter todo esse privilégio sozinha. E a gente criou um conselho de mais ou menos 5 pessoas, e a gente foi conversar sobre isso, a gente fez reunião, a gente buscou, né? Por que aquela e por que não essa? Aí as pessoas até questionaram no momento da exposição. Mas vou citar o exemplo novamente do Adelson, mas o Adelson ele não é um profissional, né? Ele não é um empreendedor. Ele é um profissional da saúde. Não, é a profissão que o Adelson escolheu, né? De ser um profissional da saúde. Então, também é uma profissão. É um empreender. É o cuidar. Então, a gente ultrapassou novamente a barreira de que está tudo certinho naquele formato em que as pessoas acham que tem que ser. Então, a gente extrapolou isso. A gente foi além do profissional, do empreendedor, que está ali, né, simplesmente por empreender. Mas as pessoas acreditar, né, que pode salvar vida, a pessoa acreditar que pode cuidar da praça, a pessoa acreditar que pode ser o que cuida da energia. Então, a gente buscou vários elementos que não se falava e que realmente estavam invisibilizados. E aí, quando a gente caminha por esse caminho, a gente acha diversas coisas e diversas reações, né? De pessoas assim, eu aceito, eu quero, eu estou feliz. E a gente acha pessoas que choram, e que fala, não é para mim, eu não vou, eu não quero, eu não vou buscar isso, e depois liga de novo, eu resolvi, eu vou. Então, a gente viveu muitas emoções. E aí eu queria pontuar algumas coisas que o Muros Invisíveis permite, quando a gente parte do princípio de um apoio, né, que o Ministério Público tem essa sensibilidade, através da plataforma Semente, que é trazer esse recurso e entender, né, que esse projeto precisava ser apoiado, patrocinado, porque as pessoas geralmente a gente ouvia assim, mas por que professores negros? Mas por que empreendedores negros? Né? Por que não eu que sou branca, que tenho meu empreendimento, que ralo, que pago imposto? Então eu escutei várias coisas nesse sentido, né? Diferente também de outros que falavam assim, nossa, que maravilha, era isso que estava precisando. Né? Quando a gente entende que tem que ser colocado na Praça da Matriz, é isso mesmo, né? É bem emblemático, é para a gente refletir sobre onde nós estamos. Nós somos uma população em Paracatu de 75,77% de pessoas negras. Né? E, às vezes, essa invisibilidade ela ainda é muito mais forte do que qualquer 75%. Né? Então, a gente precisa entender os porquês. E aí, caminhando nesse caminho novamente, do Muros Invisíveis, a gente traçou várias formas. A gente precisava escolher uma pessoa para fotografar. Né? Primeiro, Muros Invisíveis, a gente quis ter uma pessoa negra, que hoje ela é homenageada, que é o Lucas. Está por aí, Lucas? Não, né? Mas o Lucas, o ano passado, ele foi o fotógrafo. E aí é um grande desafio quando você traz uma grande estrutura,
para fazer essa imagem, e aí, né, as pessoas falam, olha, eu preciso de um fotógrafo bom, que faça com que essas pessoas se sintam bem, mas que essa foto tenha um resultado, e aí você precisa escolher novamente na curadoria quem é essa pessoa, né? E o Lucas, ele fez um papel muito fantástico na época, eu me lembro, a Flávia está aqui, que foi uma das homenageadas, que eu ficava muito preocupada, né? Como que o Lucas vai fazer essa fotografia e essa pessoa ela vai ficar à vontade. E aí ele já começava na brincadeira, e conversando, e rindo, e fazendo a pessoa distrair, olha para cima, dá um sorriso, o Marcelo tem mania de fazer isso também quando ele faz foto. E aí eu fiquei muito encantada com aquela coisa do Lucas de se entregar realmente por aquele momento. E foi fantástico, e a exposição foi linda, e aí veio um novo desafio, né? E o Afonso fala, Rose, agora a gente vai pensar numa pessoa para fotografar. Eu falei, e aí precisa ser mulher, né? Porque o Lucas já foi, então agora a gente vai pensar numa pessoa mulher. E quando a gente está buscando essas pessoas na nossa cidade, né, e que essa pessoa precisa dar um resultado, que essa pessoa precisa de trazer esse resultado para que as pessoas cheguem na exposição e falem, nossa, que linda essa foto, como ficou maravilhoso, a gente também tem uma grande responsabilidade. Mas, por outro lado, a gente precisa pensar na invisibilidade também desses fotógrafos, né, desses profissionais que estão na nossa cidade, que às vezes nem é conhecida. Vou fazer uma foto. Quando eu fiz essa pesquisa, foi assim, gente, fala para mim quem são os fotógrafos da cidade, sem falar se era homem, se era mulher. Aí eu escutei muita gente muito famosa da cidade, que já tem expertise, que faz, acontece, entrega, né? E eu falei, poxa, mas a gente precisa ter pessoas para dar oportunidade. E aí, quando eu vi, até minha filha falou, mãe, tem uma pessoa que é importante, que eu acho legal. Levanta, Luana. E ela precisa, né, de participar. E eu fiquei muito feliz, porque a Luana é uma menina jovem, uma mulher jovem, e eu até me emociono um pouco, desculpa, mas é mãe, né, e ela preta, e aí se eu for falar, acho que quilombola, né, e um monte de coisa que ninguém nunca tinha visto, né? E eu fiquei pensando, e aí eu fiquei em dúvida de duas pessoas, e eu falei, poxa, mas a Luana precisa, né, ter essa oportunidade. E depois do Muros Invisíveis, eu vi a Luana em vários lugares, né? E eu espero que isso tenha contribuído muito, porque o Muros Invisíveis é isso, né? Contribuído muito para a sua caminhada, né? Que você possa aí voar, viu, Luana? É um momento, assim, para mim, muito importante, porque você é uma pessoa que precisa ser vista, né? Sair da invisibilidade. Eu acho que isso aconteceu muito, porque a Luana perpassou por vários momentos onde eu estava, ela passou pelo Flip Paracatu, ela passou por vários lugares. Eu falei, poxa, acertei. Então, eu tirei o peso de responsabilidade, né, de falar, é essa pessoa que vai fazer isso. E aí, muitas mulheres, né, muitas mães, eu tive em vários lugares para fazer a reportagem, porque o Muros Invisíveis, ele tira a foto, tem o momento da foto, né, e o Coninho também fez parte brilhantemente da produção, junto com a Luana, e depois a gente vai para esses lugares fazer essas fotos, e depois a gente vai fazer um ciclo de debate, né? E nesse ciclo de debate ainda fica mais emocionante, porque a gente vai dentro da alma de cada um, a gente vai dentro da casa de cada um, ou a gente vai no ambiente de trabalho de cada um. Então, quando a gente chega, a gente sente a força que esse projeto tem, a força de invisibilidade que esse projeto dá para esses homenageados, a força no sentido de dizer assim, nossa, eu posso, eu quero e eu estou aqui para, né, para mostrar o que eu faço, isso tem valor, isso tem peso, e a partir de agora ninguém me segura. Então, eu vi muito isso, né, essa transformação de quem era simplesmente um afroempreendedor virar grande potência em Paracatu. Então, uma pessoa que, eu não sei nem contar, qual a história que eu conto para dizer assim, essa foi muito bacana, porque muitas histórias muito boas, né? Desde a Lu, que é a manicure, que fez minhas unhas hoje, que fala assim, é eu mesmo? Você tá doida? Ave Maria, como que eu vou fazer? O que eu vou falar? Hoje ela falou comigo assim, eu não vou falar nada lá, né? Senão eu não vou não. Mas ela está aqui, ela veio, ela está presente, e esse empoderamento, essa fortaleza que o Muros Invisíveis traz, isso traz um dever cumprido, eu acho que não só para mim, mas para a doutora Camila, né, e para várias pessoas que estão envolvidas, o próprio Afonso, né, que teve muito, em vários momentos, Afonso, é isso mesmo, Afonso? E aí, e tal, e assim, 42 pessoas não são 42 palavras,
né? Então, a gente teve um momento, né, Joana, que aí o homenagem falava assim, bem quase na hora da homenagem, eu não vou, não quero mais. Eu estou cansada disso, vocês estão toda hora um negócio, e para mim já deu. Então, assim, foram grandes desafios, grandes felicidades. Eu acho que a gente viveu momentos assim, únicos, e quando a gente fala de várias pessoas, feirante, engenheiros, e pasmem, né, a gente teve todo tipo de profissão que a gente, às vezes, nem sabia falar. A gente teve transistas, que agora, esse ano, a gente teve um projeto de lei aqui no nosso município, né, reconhecendo o trabalho da transista. A gente teve psicólogas, a gente teve garis, a gente teve enfermeiros, a gente teve várias profissões que talvez para a gente nem era profissão, talvez a gente nem via como profissão. A gente foi dentro da casa de cada uma e a gente viu as doceiras que fazem o doce, que faz o hambúrguer, que faz várias coisas que a gente fala assim, poxa, como que a gente, né? Como que é esse trabalho? O artista, o Flávio, que é um artista que dá aula, e a gente ficava muito preocupado, como que a gente vai, né, colocar o Flávio junto com a gente, usando, de certa forma, até um preconceito, e a gente foi muito feliz quando a gente fez essa escolha, porque é um artista fantástico e que talvez estava muito na invisibilidade dentro do núcleo histórico, dentro de um espaço muito popular, mas que não tinha ainda sido visto da maneira que foi visto. Então, eu fico muito feliz, eu acho que se eu for falar tudo, nós vamos ficar aqui até amanhã, né? Mas, assim, e ainda hoje a gente vê as pessoas aqui, o Marcelo está trabalhando, né? E a promoção que esse projeto traz, e o quanto é importante a gente fazer esse chamamento. Eu falei, hoje até brinquei, né? Hoje é a última vez que a gente vai amolar vocês, viu? Não vamos chamar vocês mais, não. Mas eu acho que quantas vezes a gente chamar, o pessoal vem, o pessoal comparece, né, pela gratidão. E nesse processo de chamar, eu queria agradecer primeiro a presença da Inês, que é a diretora da escola Antônio Castro, que está sempre nos prestigiando, né? E agradecer também a presença do doutor Davi, promotor Davi Pirajá, e chamar aqui à frente, que ela nem sabe que ela vai ser chamada, mas que eu queria que ela falasse um pouquinho dessa energia, dessa emoção, porque ela foi homenageada no primeiro Muros Invisíveis Afro Professores, né, negros, e ela fez uma participação muito especial nesse segundo, que foi acompanhar as crianças dentro das exposições, né? E ela posta, e ela é muito entusiasmada, e ela é encantada, e ela é sonhadora. E eu queria, Flávia, que você viesse aqui falar um pouquinho disso. Palmas para a Flávia, gente. Ela nem sabe o que ela vai falar. Boa noite, pessoal. Então, né, a hora que a Mariana estava falando, eu já estava toda emocionada. Porque é muito gratificante ver pessoas brancas, como ela, como Afonso, nos prestigiando, colocando a realidade que, muitas das vezes, nós que somos negros não reconhecemos e não vemos. Eu tive essa experiência fantástica de acompanhar os meninos nos Muros Invisíveis. Eu fui uma das primeiras homenageadas. E eu fiz questão também de colocar a Mona Lisa como uma das pessoas principais para mim estar falando primeiro, porque não é só essa barreira invisível dos negros que nós temos que quebrar. A discriminação ela está em muitas outras partes do nosso país, da nossa cidade, né? Que a Mona Lisa... Fica de pé, Mona Lisa, por favor. A Mona Lisa ela é garçonete e está passando pelo processo de transição de gênero. E aí eu iniciava a nossa aula perguntando para os meninos se eles sabiam o que é transição de gênero. E a maioria deles soube falar o que era. Né? Então, assim, não precisa nem da gente falar sobre as discriminações que ela passa, sobre as dificuldades que ela passa, para ela poder enfrentar tudo que ela enfrenta na nossa sociedade, né, Mona Lisa? Sem palavras, muito emocionada, muito agradecida por ter feito parte desse grande projeto, que foi o primeiro Muros Invisíveis aqui da nossa cidade. Ser professor
e ter sido homenageada, meu Deus do céu. Eu falo assim, ó, o nome que vocês deram para curadoria, realmente, gente, foi uma cura, porque eu estava passando por um monte de processo de identificação comigo mesma e eu consegui recuperar isso porque a curadoria curou o meu ego. Foi fantástico, foi muito emocionante. Muito obrigada, gente. Obrigado, Flávia. Eu acho que é isso, né? A cura dos muros invisíveis é importante. Nós vamos abrir um pouquinho para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e depois a gente faz o fechamento por aqui. Gente, não só perguntas, mas se alguém quiser falar também, homenageados ou não, né, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Eu sou Mônica, sou aluna da professora Mariana, tenho muito orgulho, muita gratidão, né, nessa história de vida. Eu queria que a promotora falasse mais sobre essa condição de quando tem as multas, as questões de valores que são remetidos ao Ministério Público, que vai ser remetido em questão para esses projetos, que ela falasse mais um pouquinho, porque eu achei muito importante, eu acho que a sociedade deveria também ter mais conhecimento sobre isso, porque às vezes a gente ouve assim, para onde vai o dinheiro? Ou vai para a justiça? Ou vai não sei para onde? Então, assim, ninguém tem esse conhecimento. Foi muito bem colocado pela promotora, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presenciando vocês. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço pela sua pergunta. Na verdade, as multas, de modo geral, elas podem ser destinadas a um fundo que está previsto na lei, que é para questões de direitos difusos e coletivos, mas o Ministério Público de Minas Gerais, ele tem um projeto que é a Plataforma Semente. E essa Plataforma Semente, ela tem essa finalidade de pegar esses recursos que vieram de multas, de acordos, de termos de ajustamento de conduta e fazer o direcionamento para esses projetos. De forma, assim, para explicar de forma prática, os projetos eles devem ser cadastrados nessa plataforma semente, pode ser de inúmeros objetos. E aí, havendo essa triagem pela plataforma, cabe ao membro do Ministério Público, no caso, eu que estou atuando na terceira PJ, que está ligado a direitos de patrimônio histórico e cultural, por exemplo, que é o caso que a gente fez esse direcionamento, pegar o recurso de determinado acordo que foi celebrado pelo MP e fazer essa destinação e essa contemplação desse projeto que foi cadastrado. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona. Então, tem que ter não somente... Por isso que é importante ter esse incentivo, porque se não tiver projetos, por exemplo, que o Afonso, que ele fez e cadastrou esse projeto do Muros Invisíveis na plataforma, isso também não seria possível. Então, tem que ter um incentivo da sociedade também, de fazer esse tipo de debate, de ter o incentivo a essas questões, para que, então, possa ser feito esses projetos e possam ser contemplados pelo Ministério Público. Por isso que é tão importante que tenha esse debate mesmo na sociedade, na coletividade, para que essas ações possam ser viabilizadas por meio do Ministério Público. A gente está falando do Muros Invisíveis, mas tem também aqui o museu, ele foi parte, né? Ele teve uma reestruturação através da plataforma Semente, através de uma associação, é preciso ter um CNPJ, né? E aí pode se inscrever na plataforma. E também um patrimônio bastante bacana que foi contemplado também foi a caretagem dos Amaros, da comunidade quilombola dos Amaros, né? Que fez também, se inscreveu na plataforma e foi contemplado e fez um belíssimo trabalho, acho que ainda está em processo, né, de execução. Então, é necessário que tenha um CNPJ, uma associação, para que possa ser inserido nesse sentido de patrimônio, né, cultural. Sim, tem que estar ligado à atribuição da promotoria, mas precisa ter esse cadastro do projeto. Então, havendo esse cadastro, a gente consegue ver
quanto que custa, né, esse projeto e fazer a destinação de algum recurso de acordo, de ajustes, para que seja direcionado à contemplação desse projeto e viabilizá-lo. Boa noite. Meu nome é Ronaldo, conhecido como Planeta. Aí pergunta, por que Planeta? Porque eu fiz um gol uma vez, os caras gritou assim, esse gol foi de outro planeta. Aí ficou esse apelido aí que todo mundo conhece. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Temos aí uma promotora aqui, né? Nos prestigiando, isso é tudo de bom. Parabenizar a Rose, né? Pelo seu trabalho. E assim, hoje eu me sinto um professor, né, gente? Eu só tive o 2º ano primário. A minha mãe foi professora desde a década de 60, né? Lecionou por 35 anos. Eu tive a oportunidade de estudar, não estudei. Eu envolvi com futebol, fui ar futebol aí na cidade, na região toda. E hoje eu me sinto professor. Por que professor? Porque através do projeto, eu estou vendo ali no quadro, né, um bate-papo. Então é o que a gente vai fazer aqui, né, bater um papo. Hoje eu recebo, em média, de 30 a 40 crianças, idade de 10 a 12 anos, 13 anos, lá no meu engenho, onde eu fabrico rapadura, né? Eu sou engenheiro, fazedor de rapadura. Mas, assim, outro dia eu dei uma palestra para umas crianças lá, a hora que eles estavam saindo, eles pediram autógrafo, gente. Por isso eu me sinto professor, e eu me sinto feliz com isso. Beleza? E eu não poderia deixar de pronunciar isso daí. Acho que é importantíssimo esse projeto de vocês, né? Colocar a gente ali naquela praça por 90 dias, e vai ficar só a saudade, né? E se eu puder levar o meu posto, me botar lá no meu engenho, na hora que as crianças chegarem, eu poder apresentar para eles, eu vou ficar feliz. Muito obrigado. Vai levar sim, viu, Planeta? Já está disponível ali, no finalzinho nós já vamos entregar. Aqui, ó, João, tenho aqui na frente. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Tereza Cambrônio, sou professora na Escola Antônio Carlos, sou escritora e estou representando a Academia de Letras do Noroeste de Minas. E essa noite eu quero parabenizar esse Sempre um Papo. Eu sempre acompanho, vou muito no Sempre um Papo, e esse foi muito interessante, um assunto que eu gosto. E vocês estão de parabéns, Rose, direcionou muito bem, viu? Meu papel aqui agora é mesmo só agradecer a Camila, a Mariana, né? Parabéns para vocês, nos deixou um pouco mais cultos que esse assunto. Parece que quanto mais a gente ouve, parece que nós ainda somos ainda leigos nesse assunto. Gostei demais. Saí de casa pensando assim, eu estava cansada e estou saindo daqui descansada. Minha cabeça está tranquila. Gostei muito mesmo. Parabéns. Obrigada, Tereza. Para a gente é muito bom ouvir, viu? Essas falas. Boa noite a todos. Meu nome é Romilda. Sou moradora do Quilombo São Domingos há mais de 60 anos. Obrigada, Rose. Obrigada às outras irmãzinhas aí pelo Sempre um Papo. Que papo legal, que papo gostoso, na valorização do negro, principalmente, né? Como remanescente do Quilombo São Domingos, muito feliz por passar na Praça Matriz durante um mês e ver lá com a Admila, aqui presente, a minha Gilcineia, a Meire e o Ronaldo, que é meu irmão de sangue. E a com a neném, que é a Marília. Acho que ela não está aqui presente. E o compa Ronaldo é assim, um empreendedor, um grande empreendedor, um negro danado de batuta, de trabalhador, que há mais de 70 anos ele assumiu o projeto que o nosso pai deixou, né? Que o nosso pai morreu muito novo e ele embalou na rapadura, e não tem outra, Ronaldo, melhor na região, eu afirmo e reafirmo. A rapadura do Planeta é a melhor da região. E a empreendedora Marília, ai do compa Ronaldo se não fosse ela. Antes ela empreendia, colocava as rapaduras num tabuleiro e punha no ombro, e andava a cidade toda. Hoje ela já anda num triciclo, que eu creio que vai ser muito mais bem reconhecida depois do muro invisível, que de invisível, né, já não é mais invisível.
e ela praticamente vende quase toda a rapadura que aquele irmão fabrica lá no Quilombo. Então, me sinto honrada não só pela minha comunidade estar presente quase que em peso naquele muro invisível, mas por fazer parte do Ronaldo e da Marília, que para mim não são invisíveis. Obrigada, Romilda. E aí, gente, boa noite. Eu sou o José Antônio Pereira da Gama, o pai da Dani Gama. Estou aqui representando ela, que ela não pôde vir hoje. Eu só tenho que agradecer, muito obrigado. Fico muito feliz de ver a foto da minha filha ali na minha cidade, que eu amo demais, né, não? Adorei, viu? Meus parabéns, viu? Que Deus abençoe vocês, tá? E eu também gosto de cantar os forrozinhos também. Quando for pôr um forrozeiro aí, põe eu, tá? É o Bigodão de Paracatu. Pode deixar que já está na lista, hein? Pessoal, só para... E sou pintor de parede também, tá? Só para complementar, né, a fala do Bigodão, é interessante que a gente, quando convidou a Dani, o Mestre Cacau e o John, são 3 pessoas que fizeram do hobby a profissão deles, né? Então, a Dani, ela é cantora, uma grande cantora, né? Hoje ela não está aqui certamente porque ela deve ter alguma agenda. O Mestre Cacau acabou de chegar ali, mas estava dando aula, não conseguiu chegar mais cedo, e o John não está por questão de saúde. Mas o John ele trabalha com som automotivo, ele monta o som, né? Ele produz o som, fabrica o som. E, assim, são 3 pessoas também muito legal que fez do hobby a grande profissão que eles têm hoje. São pessoas de grande nome aí na nossa cidade. Então, ficou muito bacana também essa história deles aí. Meu nome é Mona Lisa e eu gostaria de agradecer a Rose pela oportunidade e por estar abraçando uma luta tão grande que normalmente a gente luta sozinho. Infelizmente, na cidade, a gente não tem muito com quem contar, com a nossa segurança, com a nossa saúde. E muito obrigada por dar voz a mim e às minhas semelhantes, como eu falei na entrevista, porque eu estou aqui também representando elas, que, afinal das contas, somos todas iguais, né? E eu quero fazer uma pergunta para minha professora Rose. Para quem não sabe, gente, já fui aluna de Rose aqui na casa, no Museu de Dança Afro. Já apresentei muitas vezes por aí com ela, já viajei e tudo mais. E eu quero saber, Rose, com o sucesso que teve a edição anterior e de agora, o que você espera do ano que vem? Olha, essa pergunta... Olha, continua sendo um desafio, né? Quando a gente trabalha com pessoas, quando a gente trata com seres humanos, né? Pessoas negras, invisibilizadas, a gente tem todo um cuidado de não ser frustrante, né? Então, Mona Lisa, eu penso que a gente precisa, cada dia, cuidar e melhorar o que a gente pode fazer. De um ano passado para cá, qual que foi o retorno e a perspectiva que a gente teve de melhorar? O ano passado, a gente produzia um estúdio, levava as pessoas e fazia a fotografia, né? Esse ano, a gente quis fotografar as pessoas nos seus lugares, né? A Andréia, que está ali, que faz churros, faz cachorro, a gente falou, eu vou organizar meu espaço, eu quero que seja aqui. Então, a gente sentiu que essa diferença fez muita diferença. Aproximou e a pessoa, então, valoriza ainda mais seu empreendimento. Então, foi muito bacana. Outra avaliação que eu faço é aqui, né, esse espaço que a gente não teve o ano passado e que a gente pode estar aqui fazendo esse debate e que surgem essas perguntas, né? E isso é um processo muito interessante, porque eu vou pensar, não vou te responder ainda. O que a gente vai esperar para o próximo Muros Invisíveis? Então, eu acredito que a gente precisa sempre ter esse cuidado de estar cada vez melhor, né? Ter segmentos realmente que precisam ser invisibilizados, ter esse cuidado de quem são essas pessoas, para que a gente possa fazer melhor ainda. Então, eu vou buscar, eu vou analisar e vou pensar como a gente pode contribuir para que isso seja mais potente. Fica a resposta nesse sentido. Boa noite, meu nome é Manuela e eu queria só agradecer vocês por tô emocionada com as histórias, com tudo, por ter tornado, na verdade, esses muros visíveis. Não é possível a gente derrubar algo que a gente não vê, né? E eu fui na exposição, levei os meus filhos e queria dizer que eu vejo vocês todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Sou Enia Leslier, sou psicóloga, também fui homenageada. Cheguei atrasada, me desculpe, exatamente porque uma cliente entrou em crise, e uma cliente negra.
E ao me relatar, ela falava, foi por causa da minha cor, foi por causa da minha cor. E eu sabia que eu ia falar alguma coisa aqui, e meio que estava tudo preparado, mas escutando o relato dela, eu acredito que esse não vai ser o último convite seu para nós. E se for o último convite, que eu faça vários outros convites, porque nós precisamos de rede de apoio. Nós precisamos nos apoiar, porque o racismo ele ainda é muito naturalizado. Nós sofremos e muitas vezes nem sabemos que estamos sofrendo. Nós sofremos e muitas vezes sorrimos por estarmos sofrendo. Nós sofremos e acreditamos que é uma inferioridade, que é algo nosso, mas na verdade é uma estrutura e que só vai ser movimentada quando nós nos movimentarmos. Então eu quero agradecer a cada um, eu li cada história, eu passei, eu emocionei. Agradeço a Rose e também a esse conselho por trás da Rose, por ter me escolhido, e que essa representação e essa representatividade dos muros invisíveis não seja parada ali, que seja só o começo de vários lugares que devemos ocupar. Obrigado, Aine. Boa noite. Eu sou Jacira, fiquei conhecida aí como Jacira da Feira, né, a fazendeira de doce. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e essa equipe maravilhosa, a Joana, a Rose, né, que os meninos fotógrafos. E quero agradecer muito mesmo, que até o nome desse projeto ficou lindo, né, Os Muros Invisíveis. Agora a gente já não é mais invisível, né, ficamos expostos ali na praça por tanto tempo, né, e eu sou a da vaca lá, que destacou mais do que eu, né, todo mundo queria ver a vaca e eu tirando o leite, né. Quase morri de medo da vaca, viu, gente? Isso, eu ficou com medo da vaca, né? E a vaca é da minha neta veio aqui hoje comigo, né? E quero contar para vocês que o nome da vaca é Porcentagem, e ontem ela nos agraciou, ela pariu 2 bezerrinhos de uma vez, né? Até a porcentagem produziu em maior quantidade. Produziu em maior quantidade depois que apareceu lá no muro, né? Ela não é mais invisível, né? Então, eu só quero agradecer mesmo e desejar boa sorte aí para todos nós, né? E as meninas falando preconceito, que sofre preconceito porque é negro, e a gente que mora lá na roça também sofre os preconceitos, que de vez em quando a gente ouve algum comentário assim, aquele lá é bobo da roça. Né? Quando vê assim, não, aquele é da roça. E a gente não é bobo, não, gente. A gente é ativo também, né? Nós também tem nossas. Quando diz planeta, ele é engenheiro, né? E nós lá também tem nossas engenharias, né? Então, eu quero agradecer muito e dizer que eu estou muito feliz por ter sido homenageada. Obrigada. Boa noite. Aproveitando o gancho aqui, eu sou o filho da Jacira e quero pedir para vocês um incentivo pessoal da roça, como ela já acabou de relatar. A gente gosta de falar da roça mesmo, porque é assim que a gente se sente à vontade. Há um tempo atrás, eu e a minha esposa, a gente foi contemplado com um projeto onde a gente foi jovens empreendedores rurais, e a gente incentiva isso onde a gente vai. A gente trouxe as nossas filhas aqui para estar incentivando também. E parabenizando a equipe e todos que estão aqui, porque isso é muito importante para a gente, um reconhecimento. Muito obrigado a vocês. Rose, relembrando ali o que a menina falou ali e o que você vai fazer para o próximo ano. Você realmente tem que pensar, né? Lógico. Mas deixa eu te falar. Hoje a gente tem vários garotos aqui em Paracatu que estão representando a área desportiva, que são jogadores de futebol, que estão tentando carreira. E esses garotos merecem também estarem ali representando, né, a pessoa, aquela, assim, a profissão que eles escolheram e a nossa cidade. Ok? Eu mesmo, se precisar, eu tenho vários garotos aí, eu tenho 2 netos meus que estão jogando futebol, e tem mais uns 5 aí daqui de Paracatu que estão em clubes grandes e que ninguém sabe e ninguém conhece. Beleza? Nós vamos disputar, eu também tenho um neto do futebol, hein? É isso aí, por isso que eu estou falando com você. Boa noite a
todos. Meu nome é Andréia. Eu não poderia deixar de agradecer a Rose, a Joana, né, pelo convite. Que quando eu recebi o convite, né, que vocês mandaram mensagem para mim, no dia 1º de junho, eu passei por uma tribulação muito grande na minha vida. E eu tive, assim, para mim, que foi pelo modo que meu pai me criou, minha mãe me criou, então, para mim, foi o fim do mundo, né, que eu passei com meu filho mais velho. E, como a Mona Lisa citou, né, a discriminação ainda não foi, né, passa por muito, a homossexualidade passa muita crítica, muita coisa. E eu passei isso com meu filho mais velho. E quando vocês me mandaram o convite, né, aí eu fiquei do dia 1º, dia 2, acho que foi dia 3 que vocês me mandaram a mensagem. Né, para mim, eu chorava tanto e falava, gente, ao mesmo tempo que meu mundo caiu, naquela mensagem que vocês me mandaram, meu mundo se levantou. Né, pelo reconhecimento, e eu falava, gente, está vendo? Então, que a gente tem Deus, né, por perto da gente, porque ao mesmo tempo que eu estava lá embaixo, aí é uma mensagem que você me passou, né, Rosa? E aí eu se levantei e me senti assim, no mundo, parece que só tinha eu, sabe? Aquela alegria toda. E quando a gente foi lá na casa da Jacira, eu e você, Jacira, para coisa, né, Jacira? As vacas da As Jacira. vacas lá, né, Jacira? Então, quando a gente veio embora, eu cheguei em casa, eu não queria ficar lá em casa, eu queria voltar lá para Jacira, porque foi um lugar muito bom, né? A gente se sentia em casa, né? Como eu estava em casa. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, né? Pedir a Nossa Jesus Cristo que abençoe vocês sempre, sempre. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Boa Carlinhos, noite, boa noite. finaliza. Eu sou o Carlinhos, também fui homenageado, né? Eu quero mesmo só agradecer a Rose, a Joana, a toda a equipe do Muros Invisíveis. Vocês não sabem o quão é importante para nós negros, né? Eu também sou gay, faço parte da comunidade e sofro muito preconceito, né, Mona Lisa? Nós sofremos. E ver duas pessoas, uma mulher trans e um homem negro gay, expostos num dos lugares que nós, negros, né, os escravizados, foram humilhados, foram massacrados, enfim, é muito importante. E o primeiro projeto que pensou em colocar duas pessoas da comunidade LGBT, né, numa cidade que é considerada muito conservadora. Então, assim, é só parabenizar mesmo, tá, toda a equipe, a você, pela sua curadoria, pela sua sensibilidade em ter esse olhar plural, né? Muito obrigado. Eu queria agradecer primeiramente a Rose pelas palavras. Eu fico muito grata e feliz pelo reconhecimento e por todo o reconhecimento, né? Que só de ter fotografado Muros Invisíveis, para mim, já é uma conquista imensa. E eu queria completar a pergunta da Mona Lisa, tipo, algumas coisas que você falou. Primeiramente, a Jacira, da vaca da porcentagem. Gente, eu acho que foi a foto que mais me marcou. Eu não esqueço da porcentagem. E eu acho que agora que teve o filhote, tem que chamar Muros Invisíveis. Igual 2 filhotes, né? Igual a Inia falou. E sobre o que você falou da importância da gente ter levado as fotos para dentro do local de serviço das pessoas, a conexão e a proximidade que tudo isso trouxe entre a gente, nós da produção. Eu acho que a gente viveu, eu acho que uma semana fotografando, 42 homenageados em uma semana. Não foi fácil, teve muita correria, muito corre, mas foi tudo muito bom. Eu acho que estar por dentro e ter visto como todo mundo recebeu a gente de peito aberto para poder contar a história, explicar para a gente como que funciona. Teve gente que, nossa, explicou, tipo, passo a passo do que fazia dentro da empresa. E, tipo, isso para mim foi muito importante, porque a gente percebeu, tanto que todos os homenageados que estavam aí, eles estavam de peito aberto, sabe? Para poder receber a homenagem, para poder receber a gente, para poder mostrar realmente quem eles são e o porquê deles estarem sendo homenageados. E eu acho que todos os homenageados que estão aqui hoje e que fizeram parte do Muros Invisíveis,
eles merecem mais do que o mundo. Porque, gente, foi gente de todos os tipos, todas as profissões. Igual você falou, do moço do algodão doce, desde o moço que vendia o bombom lá no sinal, que eu acho que, para mim, também foi uma das fotos mais importantes. Então, eu acho que, tipo, ter trago as fotos... Anderson tá por aí. Foi muito bom ter feito essa foto. E eu acho que foi uma das fotos que eu mais recebi o elogio, porque todo mundo que passava, que falava pra mim, falava assim, nossa, você conseguiu transmitir muito o que o Anderson é. Eu acho que é muito difícil alguém que tá aqui na plateia não ter sido abordado pelo Anderson. Todo mundo já foi? Conhece o Anderson? Então, eu acho que é muito autoexplicativo. A foto dele é muito explicativo. E ter esse prazer de registrar e ter sido reconhecida por vocês como uma fotógrafa que consegue transmitir, para mim não tem preço. Eu estou muito feliz. Eu acho que o Muros Invisíveis, para mim, vai ser um marco que não tem nem, sabe, comparativo, porque envolve muita coisa. É muita coisa sentimental, é muita coisa profissional, de carreira. Mas eu acho que o mais ainda é o sentimental. Porque foi muito importante para mim. E eu agradeço muito. Que linda! Palma para ela, gente. Eu vou só falar. No dia da inauguração, eu travei. Hoje saiu tudo, hein, Hoje saiu. Para compensar, saiu. Bom, boa noite. Eu sou a Val Gomes, sou transista, especialista em cabelo crespo cacheado. Eu queria agradecer e parabenizar, né, pela iniciativa, tendo em vista que Carlinhos falou que Paracatu é uma cidade dita como conservadora. Hoje nós estamos quebrando esses muros, né? Nós não somos mais conservadores, assim, estamos conseguindo mudar isso. E assim, o Muros Invisíveis, né, Sempre um Papo, ele veio para mudar isso, para mudar a nossa história. E aí, eu estava conversando com a Maia. A Maia Broitrago, ela é uma transista de Paracatu. Ela saiu daqui, ela é pequena. E hoje ela é transista da Isa, da Thais Araújo. Eu não sei se vocês sabem. Eu fiquei emocionada porque ela falou que sofreu muito aqui, por ser uma cidade conservadora. E aí a gente até queria trazer ela, vai tentar trazer, para mostrar para ela o que Paracatu é hoje, que a gente consegue hoje, a gente negro, preto, a gente tem o nosso lugar. E que Paracatu mudou, graças a Deus, graças a pessoas como a Rose, né, como a você, né, Joana. Então, assim, eu fico muito emocionada, porque hoje, graças a Deus, nós temos nosso lugar. E é igual a doutora Mariana falou, né, Mariana? Estamos no coração de Paracatu. Isso, assim, é graças a Deus e graças a pessoas e projetos como vocês. Então, eu queria agradecer. E é isso. Eu fico emocionada, eu não consigo falar direito, mas é isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Val. Agradecer, gente. Eu estou aqui perguntando para a Mariana se lá no fundo é o secretário de Educação, Tiago. É o Tiago, né? Obrigado pela presença. O Cássio, vereador. Obrigado pela presença aí no nosso bate-papo. Sempre um papo. Boa noite. Eu sou mestre Cacau, da Capoeira. Não podia deixar de falar. Sou o esposo da Rose, a qual a gente já tem aí mais de 25 anos de namoro, né, Rose? De relacionamento, de casamento. E a Rose que eu conheci, que surgiu num projeto aqui do lado dessa casa, chamado Consciência e Arte, que não era essa Consciência e Arte de hoje. Era uma Fundação Consciência e Arte que tinha uma aula de serigrafia e uma aula de manicure. E a Rose queria mudar a vida dela, veio fazer aula de manicure para se tornar manicure. Depois que Rose se tornou manicure, ela conheceu o teatro, e depois do teatro ela fez várias pessoas hoje do teatro de Paracatu. Tem um grande, né, uma pessoa que trabalha na Casa de Cultura, o Gelber, que foi aluno da Rose, e outros mais, eu também fui aluno dela no teatro, assim que a gente se conheceu, fazendo capoeira, Rose Teatro. E Rose tem uma grande caminhada até chegar no Sempre um Papo. Né? Eu estou contando essa história, ela que é mãe, que é vó, e é mãe mesmo, ela é mãe mesmo. Ela é mãe de brigar, de ir para a rua, de ajudar, de contribuir, vó, a mesma coisa. E o Sempre um Papo, esse movimento Muros Invisíveis,
com o trabalho que ela desenvolveu junto com a equipe, não deu visibilidade só para vocês. Deu uma visibilidade e deu outros olhares para a Rose, que depois de fazer teatro, fazer capoeira, fazer professora de dança, a Rose vira entrevistadora, a Rose vira uma repórter, né, que foi, né, em loco, foi na casa das pessoas, correu de vaca, ela tem medo, assim, correu da vaca, o que mais, Rose? Fez, né? Tanta coisa. Então, assim, ver todos vocês aqui é o olhar da Rose. Né, o garoto do algodão doce, o menino do bombom, nossos parentes lá de São Domingos, ver todo mundo, é o olhar da Rose, né, o LGBTQIA+, representado. Então, Rose, parabéns pelo seu brilhantismo, muito obrigado a toda a equipe que esteve junto com ela, e eu só fico orgulhoso, eu não poderia deixar de falar, você sabe a paixão que eu tenho, o amor que eu tenho, e mais uma vez é dizer que você é mais que especial para todos nós. Eu sou o mestre Cacau da capoeira, porque a Rose me fez ser o mestre Cacau da capoeira. Obrigado. Falei que eu não vou chorar hoje, hein? Tô quase, mas eu tô segurando. Tem mais alguém, Jona? Segura, né, gente? Então, assim, eu vou falar, já vou finalizar minha fala, vou passar para a Mariana, depois para a doutora Camila, para finalizar também, mas eu queria agradecer, realmente, eu queria pedir licença para a doutora Camila, para falar também da doutora Mariana, que teve um grande papel. Que acreditou muito, né? Quando a gente conversou, ela acreditou muito nisso e ela entendeu o processo antirracista também, né, e fortaleceu muito essa proposta do Muros Invisíveis, né, e a doutora Camila hoje herda esse legado com muito entusiasmo. Então, eu queria agradecer muito ao Afonso, ao Diego, que está aqui com a gente, que é do museu, que vou contar, foi um dos conselheiros também, né? A cada um que está aqui, eu acho que cada um tem um papel, cada um tem uma história, né, comigo. A gente mora numa cidade de 100 mil habitantes, a gente conhece todo mundo. E eu queria agradecer mesmo, sempre um papo, a Joana, a equipe, a cada homenageado, a cada um que está aqui, que contribui, a cada um que faz esse papel antirracista. E a gente todo dia aprende, pode dar a mão, né? Cada lugar que eu ando, eu dou a mão para mais uma pessoa, né? E, como o Cacau falou, eu só tive privilégios nesse processo, né? Eu acho que eu fui a mais privilegiada. Hoje eu estou fora de Paracatu, né? A gente tem toda hora um convite para estar... Esse dia eu fui muito surpreendida, o Leone, do secretário de Estado de Cultura, me convidou para uma palestra, depois o pessoal do IFAM, então tudo isso é reflexo de tudo isso que a gente está fazendo em Paracatu. Então eu queria agradecer realmente e finalizar dizendo que eu saio daqui muito, muito, muito com esse dever cumprido e entregue. Obrigada a cada um que topou estar aqui junto com a gente. Eu quero agradecer a oportunidade, né? E se eu pudesse deixar uma última mensagem, seria no sentido de que, desde muito pequenos, né, nós somos ensinados, como eu falei no início, a naturalizar ausências, né, a naturalizar a posição que os negros devem ocupar, assim como os brancos, né? E se nós podemos ser ensinados, né, se nós somos ensinados dessa forma, nós temos o dever, né, quando a gente sai de um bate-papo desse, quando a gente vê uma exposição na praça pública, no coração da cidade, como eu falei, nós temos o dever de também sair daqui diferente, também de absorver esse aprendizado e, como eu falei no início, né, transformar o nosso silêncio em ação. Eu queria agradecer o convite, dividir a mesa com a Mariana, com a Rose, e fazer parte desse projeto que, como legado da doutora Mariana, é tão importante. E foi gratificante conhecer um pouco melhor de cada um dos homenageados, não só dos homenageados, mas de toda a comunidade de Paracatu. E eu me sinto honrada de estar aqui hoje e de poder compartilhar esse momento com todo mundo. Obrigada, gente.
Gente, só um aviso rapidinho antes da Rose encerrar. A gente está com todas as lonas ali, então os homenageados que aqui estiverem, a gente está esperando vocês ali no fundo para pegar as lonas, e mesmo aqueles que não tiverem, mas tiver algum familiar que queira levar, por favor, né? Porque tenho certeza que vão ficar todos muito felizes de receber essas lonas, e elas são de vocês, né? E eu vou rapidinho quebrar o protocolo aqui. Produção normalmente não pega o microfone para falar, mas eu queria agradecer de coração a cada um de vocês que realmente recebeu a gente de braços abertos, e dizer que o maior presente foi meu, que conhecer cada um de vocês, que levar vocês como amigos mesmo, não teve presente maior. Então, hoje, quando eu vejo a dona Geralda, a Jacira, enfim, todos vocês, Denise... não vou citar porque, enfim, são muitos, né? Mas eu carrego vocês no meu coração e vou tê-los no meu coração para sempre. Foi muito, muito, muito especial fazer parte desse Muros Invisíveis e, enfim, contribuir um pouquinho aí para que vocês sejam mais vistos e, enfim, no que depender da gente, né, de mim, principalmente, esse Muros Invisíveis vai para sempre, porque... vocês são muito, muito, muito grandes. Vocês são imensos e merecem todo lugar que vocês ocuparem. Tá bom? Agradecer a presença de todos e a gente finaliza aqui mais um Muros Invisíveis, mas eu sei que a Ênia quer fazer uma confraternização, então a gente vai falar disso no grupo. Né, Ênia? Obrigado pela presença de todos e até a próxima.